E aí, meu irmão? Vamos caminhar em direção à transformação, hoje vendo Efésios 4, 28 a 29. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele está aplicando a doutrina que ele apresentou no capítulo 1 a 3. E aí, do versículo 17 do capítulo 4, Paulo exorta a igreja para não viver segundo os gentios. Depois ele apresenta o processo de transformação, como que nós podemos ser transformados, e aí ele começa a aplicar, então, acerca do viver segundo Jesus, viver em Jesus, viver para a glória de Jesus. Você pode ver, então, tanto a exortação nos vídeos anteriores, como também o processo de transformação. E hoje veremos que o roubar e o falar inútil são dois pecados que não devem fazer parte da nova vida da pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Cada pecado que o apóstolo Paulo apresenta aqui, ele também joga uma argumentação, ele também dá uma explicação por que nós não devemos praticar esses pecados. E Efésios 4, 28 diz o seguinte: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. A instrução é clara: não roubar. Por que ele dá essa instrução tão direta aqui para a igreja de Éfeso? Porque o contexto aqui era um contexto que havia escravidão ainda na época, e o roubar era algo típico dos escravos, porque muitas vezes os escravos não eram tratados como gente, não eram tratados como pessoas, eles eram tratados como posses, como propriedade. Então, eles acabavam roubando para suprir alguma necessidade que eles estavam passando. Os escravos não tinham nenhum amparo pela lei, né? Era praticamente zero. Então, eles roubavam. O apóstolo Paulo fala: não roube, não roube, mas trabalhe com empenho, trabalhe com honestidade. Não basta parar de se apropriar dos bens alheios, também é preciso sustentar a si mesmo. Isso está de acordo com Efésios, com 2 Tessalonicenses 2, capítulo 3, versículo 10, né? Se alguém não trabalhar, que também não coma. Então, o princípio é trabalhar para se sustentar, trabalhar para repartir, né? Porque a preguiça não é uma característica de quem é Deus, de quem é o povo de Deus. Então, o povo de Deus deve ser um povo trabalhador, fazendo algo útil com as mãos. A NVT traz essa ideia, né? Como é frustrante você trabalhar, você se dedicar, você se esforçar, você empenhar sua energia, você empenhar suas habilidades, você empenhar o seu tempo tão precioso num projeto que não te dá e não te oferece resultados que você esperou. Isso é muito frustrante, isso é decepcionante, mas como é bom chegar no final do dia e você ver o esforço do seu trabalho. Que satisfação ver que o trabalho rendeu, você produziu, você foi útil. Então, nós devemos trabalhar, fazer algo útil com as mãos, né, para repartir, ajudar com generosidade. Segundo esse texto, né, nós devemos ajudar os necessitados. Então, o princípio que Deus apresenta para nós é trabalhe sim, mas visando compartilhar, visando repartir, né? Visando ajudar os necessitados. O trabalho, você não deve ver o trabalho como um fardo, você não deve ver o trabalho como um meio de realizar os seus sonhos, mas você deve ver o trabalho como um instrumento de Deus para abençoar vidas, abençoar famílias. Trabalhe, então, com uma perspectiva redimida do trabalho. Não como fardo, mas como um ministério. Estou aqui para ser um instrumento de bênção, e o que eu extrair daqui como recurso, eu também quero abençoar pessoas. Como que você pode fazer isso, né? Como que você pode abençoar pessoas como fruto do seu trabalho? Comece na sua família, comece cuidando dos seus, né? Comece ajudando eles. Ajude também as pessoas do seu pequeno grupo, né? Dos seus grupos aí menores, aqueles irmãos mais próximos que você caminha com eles, essas pessoas que estão aí diariamente, semanalmente com você. Ajude essas pessoas, você vai conhecer mais as necessidades delas do que outras pessoas, talvez, da igreja. Então, estenda a sua ajuda para essas pessoas. Ajude também a sua igreja, a igreja que você faz parte, contribua com seus dízimos e ofertas, porque tem outros irmãos que não são do seu círculo de amizade,
que passam necessidades, e a liderança da igreja vai atender, deve ajudar, deve suprir essas necessidades. Faça também algo que Deus colocar no seu coração, algo que Deus te direcionou, né? Pensa comigo, Deus trouxe a imagem de alguém, o nome de alguém no seu coração. Ore por ele, na hora, ore por ele. Por que Deus trouxe essa pessoa no seu coração? Por que Deus se lembrou dela? Então, ore por ela, se possível, mande uma mensagem, ligue, ei, meu irmão, tá tudo bem, orei por você hoje, né? E aí talvez ela vai comunicar alguma necessidade e você vai poder ser bênção na vida dela. Então, a visão do trabalho é trabalhar para compartilhar. E a segunda área que o apóstolo Paulo vai abordar aqui, que não devemos fazer, é falar inutilmente. Então, se nós não devemos falar de forma inútil, nós devemos fazer o quê? Nós devemos falar para edificar. Efésios 4:29 diz: não saia nenhuma palavra torpe, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, e que conceda graça aos que ouvem. Evitar, a NVT diz assim, ó, evitar o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo aos que ouvirem. Não fale, então, palavras torpes. Não fale palavras sujas, palavras insultantes. Irmãos, a palavra torpe aqui, a ideia dessa palavra torpe, palavra suja, palavra insultante, é a mesma palavra que era usada para carne estragada, para fruta podre e para peixe podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que tenha o cheiro de uma carne estragada, de uma fruta podre, de um peixe podre. Veja que em Mateus capítulo 15:11 diz que o que contamina o ser humano não é o que entra, não é o que ele come, né? Ah, devo comer maionese tal, devo beber o líquido tal, né? Ah, devo comprar o café tal, posso, não posso. Jesus fala, gente, o que contamina não é o que entra, não. O que contamina é o que sai. Jesus falou para Pedro com relação à comida, né? Ele falou, mata e coma, né? Então, se foi consagrado, se não foi consagrado, se é de Deus, se não é de Deus, se não dá para a gente averiguar isso, né? Pegou o alimento, ora, pela oração, Timóteo diz, né? A carta de Timóteo nos apresenta isso, o alimento é santificado por meio da oração, então ore, consagra, dê graças a Deus e se alimente, porque o foco não está no que entra, mas sim no que sai, né? Então, o que contamina é esse coração corrompido, podre que nós temos, que ele vem, ele revela aqui na língua aquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós desejamos, e aí acaba machucando pessoas, ferindo pessoas. Então, nós devemos falar palavras que edificam, mas para isso é preciso ter um coração transformado. Tiago diz que a língua é como um veneno mortífero. Ele apresenta o capítulo 3, depois você pode ler lá em Timóteo, ele fala muito sobre a língua, e aí ele dá a ideia de uma fonte contaminada. Ou seja, se a fonte de água está contaminada, o riacho também estará. Então não adianta a gente focar lá no riacho, lá na frente, para tentar limpar algo que o problema está na fonte. Nós precisamos ter a fonte transformada. Se o nosso coração for transformado, nós vamos falar o que promove a glória de Deus e as pessoas vão ser abençoadas. A árvore boa produz fruto bom, a árvore má produz fruto mau. Então, se o nosso coração fala palavras que não edificam, palavras que não são boas, palavras que não promovem graça aos que ouvem, é sinal que o nosso coração está contaminado. Então, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus por completo, ter o nosso coração na cruz, para que as nossas palavras possam ser a luz daquilo que nós recebemos a instrução. Então, nós devemos falar aquilo que edifica, palavras boas. A língua tem poder para destruir. Eu tenho certeza que na sua memória você tem frases, palavras, circunstâncias que alguém, infelizmente, falou para você. E aí isso traz marcas, isso causa destruição.
Então nós devemos ter um coração transformado e falar aquilo que edifica, aquilo que é bom. E aí, além daquilo que edifica, nessa peneira, também tem que ser necessário, porque é bom que eu vou falar, é bom, mas talvez não é necessário, né? Talvez alguém já mencionou, talvez eu vou ser redundante, né? Talvez a minha motivação não vai ser uma motivação boa, quero mostrar que eu tenho conhecimento, então eu vou chover numa olhada, então talvez não é necessário eu falar isso. E aí, em terceiro lugar, se é gracioso. E aí eu gosto muito da NVT, que diz dar ânimo, né? Então eu vou falar aquilo que é bom, que edifica, eu vou falar só se for necessário, porque o meu objetivo de falar é dar ânimo àqueles que estão ouvindo. Uma peneira no que nós vamos falar. As palavras sujas, um linguajar destrutivo, ele precisa ser substituído por palavras que curam, palavras que transmitem o amor de Deus. E se nós já fomos feridos por palavras, nós vamos ter o nosso coração curado, restaurado, renovado pelo Evangelho de Jesus. E aí, com o nosso coração transformado, nós podemos, então, falar palavras que vão ser bênção na vida das pessoas. Então, a lição de hoje é simples: o falar inútil e o roubo são dois pecados que não devem fazer parte da nova vida do cristão. Nós precisamos correr para Jesus. Nós precisamos ir até Ele e falar: Senhor, converta, Senhor. Transforme, Senhor, a minha carteira. Converta, Senhor, para que os meus recursos sejam usados para a sua glória e para o bem das pessoas. Converta a minha língua. Limpe o meu coração, Senhor. Que eu possa, através da minha vida, através dos meus bens, né, da forma que o Senhor deseja ser bênção na vida das pessoas, da mesma forma que o Senhor é uma bênção, o Senhor é um refrigério, o Senhor é paz para mim. Que eu possa falar, então, para edificar as pessoas, da mesma forma que as palavras de Jesus trazem vida ao meu ser, trazem encorajamento, renovam a nossa alma, que eu possa também ser um instrumento, um canal da graça do Senhor na vida de outras pessoas, através do trabalho e através das palavras. Senhor, use a minha vida para a sua glória e para o bem das pessoas. Amém? Vamos juntos, meus irmãos, então, a caminho da transformação para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço.